pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, que conta com o apoio do Corecon. E hoje vamos falar sobre a relação entre educação e economia. Eu sei que você já deve ter ouvido falar isso muitas e muitas vezes ao longo da sua vida, mas sim, a educação impacta diretamente nos resultados econômicos de um país. E para explicar como isso acontece, qual a relação entre uma coisa e outra, hoje o EDD recebe o professor Jarbas Vargas Nascimento, que é professor titular da PUC São Paulo, professor colaborador na Universidade Federal do Espírito Santo, que vai explicar para a gente essa relação entre educação e economia. Professor Jarbas, seja muito bem-vindo a essa temporada 2022 do EDD, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o sindicato pelo convite, pela oportunidade de bater esse papo com vocês sobre uma questão tão importante, né? E começo dizendo que nessa campanha eleitoral a gente viu falar muito de questões econômicas, de desigualdade, de superação da fome, mas a gente não ouviu falar muito de educação. Muito de educação. E a gente tem um governo que já tem um passado, já entregou, já tem um histórico nesse tema e que a gente tem um parâmetro para cobrar a partir de agora, né? Mas, professor, a gente vai falar sobre eleição, eu não vou perder a oportunidade de conversar com o senhor sobre isso. Mas antes da gente iniciar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória como educador. O senhor é doutor em letras, isso, professor titular da PUC e colaborador da Universidade do Espírito Santo, Espírito Santo. Isso. O professor fez questão de lembrar de vocês. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até aqui, pra gente dar início aí ao nosso bate-papo. Tá. Eu fiz, a primeira graduação que eu fiz foi em filosofia, e filosofia me despertou muito para questões éticas e as questões de formação mesmo do indivíduo, né? E a partir daí eu comecei a lecionar e aí procurei formação numa área que achava que estaria muito ligada àquilo que eu queria fazer. Então fui fazer o curso de letras e depois fiz o mestrado em língua portuguesa pela PUC São Paulo. Logo em seguida fiz concurso e me tornei professor da PUC São Paulo. Depois fui para a USP fazer meu doutorado, fiz o doutorado em linguística, em semiótica e linguística geral, e aí já estava como professor, começando a carreira na PUC, até chegar em 2002 a professor titular. Nesse meio tempo também, a PUC fez um convênio com a Universidade Federal do Espírito Santo e eu me alojei lá também como professor da pós-graduação, mestrado e doutorado na área de linguística. Estou até hoje nesse trabalho lá. Mas o que eu gostaria de ressaltar é da dificuldade que a gente tem, né, de fazer essa caminhada, sair da educação básica, chegar ao doutorado, ao pós-doutorado, que eu fiz na Unesp, e tentar entrar numa universidade de ponta como a PUC São Paulo e como a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu resumo a minha trajetória como uma trajetória de resistência, principalmente por questões de diferentes ordens, né, de família pobre e etc., e que a gente consegue, pela educação, transformar-se a si mesmo e ocupar alguns lugares que é de difícil de ocupação de espaço, principalmente por grande parte da população. A gente está vivendo um período que eu acho muito interessante, assim. A gente tem, inclusive, um colega seu da PUC, se eu não me engano, o professor Cortella, é da PUC, né? Ele foi professor da PUC. Ele agora é só palestrante. Mas a gente está vivendo uma fase interessante, ainda mais com as redes sociais, que são alguns professores ganhando muita notoriedade, status e sendo ouvido por muitas pessoas, assim. A gente pode citar os três principais, que é o professor Cortella, que foi seu colega, o professor Clóvis, que é
da USP, e o professor Karnal, que se eu não me engano é da USP também. O Karnal é da Unicamp. É da Unicamp, perdão, que é da Unicamp. Como que você vê esse movimento dos professores que agora ganharam esse status de popstar? Não, você tem razão. Eu acho que, principalmente, esses professores são ligados a questões mais filosóficas, questões históricas, questão vamos dizer assim, de evolução ou de aprimoramento da personalidade humana, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque eu colocaria ali, isso interfere no processo educacional. Eu acho que um país que não valoriza a educação, ele tende a ter diferentes problemas de desigualdade, de fome, questões econômicas, etc. Então, eu acredito que esses professores que você nomeou, eles têm feito um trabalho de conscientização. Perdão, tem o Silvio de Almeida também, que a gente não pode esquecer. Sim, o Silvio de Almeida, E nós temos um outro professor, como chama aquele que era que é da PUC ainda, né? E que... Oi? O Pondé. O Pondé, sim. O Pondé, que também está lá. Pondé. Luiz Felipe Pondé, que está na PUC, fazendo um trabalho que eu digo assim, que é de base formativa, né? Eu acho que a gente precisa tomar consciência de nossa identidade como ser humano. E a partir daí a gente vai construindo um processo educacional que o indivíduo se valoriza a si mesmo. Né? Porque sem essa valorização do indivíduo como ser humano, com potencial para superar as questões de desigualdade, as questões econômicas, as questões de falta ou apagamento de identidade, a gente não consegue realmente uma nação mais justa, mais igualitária. Então, eu acho que esse trabalho desses professores visam exatamente recuperar um pouco essa identidade que está apagada. Professor, na minha primeira fala, quando o senhor citou o governo eleito, que vai tomar posse agora no dia 1º de janeiro de 2023, eu falei que é um governo que a gente já tem um parâmetro do que ele pode fazer e parâmetro de cobrança também. É um governo que... No primeiro mandato do presidente Lula, ele enfatizou muito a questão de colocar o filho da empregada, o estudante de baixa renda na universidade. Foi feito um trabalho forte em cima disso, com alguns problemas, que depois a gente até pode falar sobre isso, da questão da qualidade e tal, mas que agora... eu vejo alguns especialistas falando que é importante, foi um passo muito interessante, mas que a gente tem que dar uma atenção igual ou maior para o ensino fundamental, para a formação de base. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, de como ter uma educação fundamental de qualidade pode ser tão lucrativo ou até mais do que um monte de gente fazendo o ensino superior que depois talvez nem consegue vaga de emprego e tal. Fala um pouquinho desse cenário para a gente. Eu acho que você está tocando numa questão fundamental, que é a gente valorizar a educação infantil e depois a educação básica e principalmente o ensino médio. O ensino médio saiu uma nova regulamentação há tão pouco tempo, está em processo de implantação, pelo menos aqui em São Paulo, e eu acho que o grande erro, né, do que eu vejo nesse processo de reestruturação da educação é exatamente a gente pensar em formar para o mercado de trabalho. Então, quando você direciona estritamente para o mercado de trabalho, por exemplo, você ter um ensino médio totalmente profissionalizante ou a educação superior profissionalizante, a gente preparar para o mercado de trabalho, quando ele entra na universidade, o mercado tem uma configuração, quando ele sai já tem outra configuração.
E o que a gente pensa sobre isso é, primeiro, trabalhar estritamente para a formação dos professores da educação básica. Eu acho que esse é o grande problema. Há uma desvalorização da classe, portanto, um afastamento dos professores da sua atividade profissional na educação básica. Como não há um incentivo da educação básica, o aluno chega no ensino superior totalmente despreparado. Além disso, tem um problema muito sério que muitos pais, principalmente nas regiões mais pobres do país, muitos pais não têm consciência da eficácia da educação e desacreditam da educação. Portanto, como eles não tiveram, eles também não acham que a educação seja algo importante para os próprios filhos. Então, por exemplo, lutam mais para a empregabilidade. Então, a empregabilidade, eu acho que é importante pensar nisso, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. Quando você começa a pensar numa formação integral do indivíduo, e se as universidades também começassem a pensar em utilizar as novas tecnologias, as tecnologias de comunicação, de informação, como algo que pudesse também formar o indivíduo para enfrentamento da realidade, ele poderia contribuir muito mais com uma sociedade que é injusta, que é desigual, que é competitiva. E a gente vê que quem tem condições socioeconômicas melhores avançam porque estudam numa escola melhor, que tem esse perfil de preparar o indivíduo para a competição, e os outros, então, ficam numa situação inferior. O que é que o senhor acha dessa configuração desse novo ensino médio? Como ele está em implantação, eu coloco algumas dificuldades que eu vejo nesse programa de implantação do ensino médio. Por exemplo, se você fizer... veja uma questão fundamental, só vou mostrar uma, que o ensino médio estão fazendo também em tempo integral. E as famílias dizem o seguinte: o menino com 15 anos, ele precisa colaborar na renda familiar. Sim. Então ele não pode ficar o dia inteiro na escola. Portanto, há uma incompatibilidade entre a proposta de uma educação integral sem uma preparação das próprias famílias que vão direcionar os filhos para o trabalho. A gente tem uma estatística aí, agora pós-pandemia, o número de alunos que abandonaram o ensino médio porque tem que colaborar na renda familiar. Esse ainda é o maior motivo da evasão? E não sei se é o maior motivo, mas é um dos motivos que me faz pensar na inviabilidade desse modelo proposto para o ensino médio. E eu acho que ainda existem outros problemas, por exemplo, de gestão, né, de gestão administrativa. Eu acho que também há um problema também de utilização de recursos, e há um problema de desvinculação da família do processo formativo. Então, se a escola assume tudo, os pais se veem menos responsabilizados por isso. Eu tenho uma preocupação, professor, que é uma preocupação pessoal. Aí o senhor me corrija se eu estiver falando uma bobagem extrema, mas eu fico muito assustado quando eu vejo que disciplinas como filosofia, sociologia, não está tendo a mesma importância ou o mesmo peso nessa grade de matemática, português, etc. Pode ser que eu esteja extremamente equivocado, mas eu entendo que a gente pode até formar jovens mais qualificados, prontos para o mercado de trabalho, prontos para atuar nos setores de tecnologia, indústria, comércio, etc, etc, etc. Mas quando aquela pessoa sair do escritório que for para a vida, tem questões importantes na filosofia, na sociologia, na ética, que vão fazer falta. Concordo com você, concordo. Se valoriza aí
principalmente em termos de número de aulas, português e matemática, mas aquelas disciplinas que são mais formativas, por exemplo, sociologia, filosofia, elas foram secundarizadas desse novo processo. Então, é aquilo que eu estava dizendo um pouco antes. A gente precisa deixar de pensar que a educação básica tem que ser um trampolim para o mercado de trabalho. Eu acho que a gente está faltando aqui a gente ter uma educação formativa, né? Uma educação formativa que diz assim, em diferentes espaços onde esses indivíduos se colocarem, eles têm capacidade de resolver situações. Então você tem uma dinâmica diferente nas metodologias de ensino. Porque o problema é interessante. A gente sempre fala assim, olha, quais são as dificuldades dos nossos alunos? Eles têm dificuldade de ler, de escrever e de calcular. Então, a ênfase se dá na matemática. Mas não são só esses os problemas que a gente tem, né? A gente tem problemas mesmo éticos, os problemas morais, os problemas de competição social, de desigualdade, de injustiça, né? Problemas políticos. A gente teve agora na pandemia um exemplo forte disso, que foram, a gente viu médicos, pessoas com formação, pessoas com doutorado, pós-doutorado em medicina e negacionistas da vacina, por exemplo, e eu acho que aí tem uma questão moral, uma questão ética importante envolvida. Então talvez não sei qual a sua opinião em relação a isso, mas seja também o momento de rever a grade desses cursos do ensino superior também para a inserção dessas matérias, né? Então, é aquilo que eu também acho que já acenei um pouquinho. Se as universidades elas também pensassem numa grade curricular integrativa da formação humana e não para preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, que vamos dizer assim, ele não é fixo, né? Pô, você faz 4 anos de universidade, no primeiro ano você estabelece disciplinas que estão ali, quando o aluno sai, a realidade é completamente outra, completamente diferente. E ele não sabe solucionar esses problemas, ele é colocado na sociedade e não tem essa capacidade de resolver questões, né? A gente tem exemplos de países, ou aqui mesmo no Brasil, de estados que tenham projetos de educação que vão nessa linha que o senhor está passando para a gente? Olha, a gente sempre tem assim, as grandes capitais, né? Você pega São Paulo, é diferente, por exemplo, de alguns estados do Nordeste, que também tem programas interessantes e que não sobressaem em função, aí de novo, de gestão, de má administração de recursos financeiros, de políticas, questões políticas que não são de valorização do indivíduo como ser humano. Então, essas questões, elas entravam o desenvolvimento. Por exemplo, São Paulo é um estado com recursos financeiros e tudo, mas a gente começa a perceber o seguinte, aquilo que eu estava dizendo um pouco antes, né? Há uma preocupação com questões da fome, da alimentação, da inflação, mas você não vê uma preocupação com as questões educacionais, que são de base. Né? Eu digo, e você lembrou bem, né? A gente precisa começar ali na educação infantil. O senhor citou o exemplo, fez um paralelo entre São Paulo e região Nordeste. Eu vi recentemente, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, um educador falando especificamente sobre as propostas que vão ser apresentadas por essa equipe de transição do governo, e ele citou 2 estados especificamente. Ceará, falou que Ceará é um estado que tem a educação
o ensino básico e fundamental muito forte, e falou Pernambuco, que tem um ensino médio muito forte, muito interessante. Por que um estado... por que essa diferença? Por que um foca no ensino médio, por que outro foca no ensino fundamental? E falta uma política universal para a educação nesse sentido? Não sei se é uma política universal, mas eu diria assim, falta uma política nacional, né? Que a gente tivesse um Ministério da Educação que pensasse num país de dimensão continental como o Brasil e pudesse olhar a especificidade de cada uma das regiões. É impossível a gente pensar, para um país como o nosso, um modelo único de educação, porque as realidades são diferentes. Entendo. Mas a gente tem que potencializar os elementos que a gente tem lá. Então, eu diria, talvez uma perspectiva boa para o Ministério da Educação é olhar o ser humano como indivíduo, como sujeito que faz. Porque quando você começa a pensar em coletividade, em população, você massacra as potencialidades particulares de cada um dos indivíduos. E aí você quase que homogeneiza esse indivíduo num país onde as coisas não são iguais. Sim, sim. Então, talvez essa ânsia, por exemplo, Paraíba, Pernambuco, em acertar em alguns aspectos, São Paulo também, em acertar alguns aspectos, tem a ver com questões políticas mesmo, né? de valorização do indivíduo que propõe, não pensando naquele indivíduo como ser humano que está ali dentro daquele processo e que precisa viver numa sociedade competitiva como a nossa. Professor, a gente teve aí 4 anos de tragédia na educação. Eu acho que quem está assistindo a gente, acho que poucas pessoas vão pensar diferente nisso. A gente teve um abandono das universidades, falta de financiamento, notícias de universidade tendo que fechar porque não tinha, sei lá, água, luz, papel higiênico para os alunos. A gente teve problemas na educação infantil. Já vinha antes da pandemia, na pandemia se agravou, tivemos algumas iniciativas em alguns estados mais ricos, como São Paulo, por exemplo, que até conseguiu dar um jeito de suprir usando, sei lá, a TV pública aqui para passar as disciplinas para os alunos e tal. E estados como o Rio Grande do Norte, que teve, principalmente as cidades do interior, com extrema dificuldade dos alunos, até porque a escola, para muitos, é um lugar onde eles vão para se alimentar e tal. E tivemos, sei lá, 3, 4 ministros da educação. O senhor pode me falar melhor disso do que eu. A minha pergunta é a seguinte, hoje, quem está pensando a educação brasileira? Pois é. Tem alguém pensando a educação brasileira? Então, eu acho o seguinte, quando a gente pensar que a educação é a base para a constituição de uma sociedade justa, igualitária, e a gente pensar na nossa responsabilidade como educadores, a gente melhora. Quando você coloca aí que a educação ficou a reboque durante um período muito grande, principalmente em função... Foi abandonada. Tá certo. Durante a pandemia, a gente fica pensando o seguinte, como recuperar esse período de abandono? Mas a gente teve aulas remotas, ensino online, mas se pensou em quem tem as tecnologias para poder acompanhar essas aulas e tempo, né? E professores preparados. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um filho de 7 anos. Durante a pandemia nós tivemos aulas virtuais e eu tenho a impressão que para ele foi excelente esse período, porque eu pude acompanhar o dia a dia dele na escola. Então, nesse período, ele aprendeu a ler, ele começou a fazer
a desenvolver mais na matemática, na língua portuguesa, leitura, etc, etc. Então, assim, do meu ponto de vista, para mim, na minha experiência, foi interessante. Mas conversando com outros pais durante as reuniões, tinha relatos de pais e mães que falavam: eu não consigo, eu fico 8 horas com meu filho para fazer uma atividade, sei lá, de quatro linhas, e eu não consigo porque eu não sei como ensiná-lo. Olha, ser pai não é ser professor, né? Então, quando o pai substitui o professor, ele vai também ver que não deu certo, porque precisamos preparar esse indivíduo que é vocacionado para essa profissão, prepará-lo bem para ter esse acesso. Agora, eu diria assim, no seu caso, você estava presente, tinha os recursos tecnológicos, provavelmente estava numa escola boa, que tinha acesso para todas essas coisas, mas e aqueles que não tinham acesso a todas as questões? Além disso, tem uma questão básica, que eu não queria entrar dessa questão, mas me parece que em muitas regiões do país, o não ir à escola significava não ter o que comer. Sim. E não ter o que comer, se você está com o estômago vazio, não tem aprendizagem. Não é? Não tem aprendizagem. Então, acho que precisa, eu acho que para a educação ser realmente de qualidade, ela precisa considerar esse indivíduo como sujeito e satisfazer as necessidades básicas, a alimentação, a afetividade, do aconchego familiar, para ele poder ter condições de superar os problemas que são de ordem mais cognitiva ou psicológica, para você ter a possibilidade da aprendizagem. Professor, há uns meses atrás, acho que o ano passado, eu li um artigo, não vou me lembrar agora em qual jornal que eu li, mas que trazia alguns dados sobre evasão escolar. E falavam, não vou lembrar os números exatos aqui, mas em linhas gerais eram assim: a evasão escolar ainda é maior entre mulheres negras, adolescentes, né, e periféricas, etc, etc. Mas que meninas que tinham mães com mais escolaridade, as regiões que tinham mães com filhas na escola com mais escolaridade tinha menos evasão escolar, ou seja, quanto mais a mãe estuda, mais as filhas estudam. Comparativamente, as mulheres ainda estudam mais que os homens, etc. O mote do artigo era sobre a questão da gravidez na adolescência e essas coisas, etc, etc, etc. O meu ponto é o seguinte, aí voltando lá para o começo da nossa conversa, qual que é a relação de uma escolaridade maior com a ascensão econômica e, consequentemente, com a diminuição da evasão escolar e com a melhoria da formação desses jovens, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra essa gente. é uma ferida. Sim, é uma ferida interessante que você está colocando. Eu não me lembro de dados estatísticos, para te dizer de dados estatísticos, mas eu diria assim: famílias onde os pais são pouco escolarizados, os filhos tendem a reproduzir o sistema familiar. Reproduzem. Então, meus pais estudaram, eu também não estudo. As famílias onde tem mais escolaridade, e aí tem mais recurso financeiro, para entrar na outra questão. Porque, por exemplo, essa relação entre a educação e a economia no sentido exato daí da palavra. Eu diria assim, olha... no sentido de ascensão financeira mesmo, né? Quer dizer, se você não tem a experiência da educação, você também fica numa classe socioeconômica inferiorizada. Né? E se você... eu não sei se... Eu precisaria perguntar para os economistas como se estabelecem essas relações, mas pelo que eu vejo é o seguinte: todas as famílias
com baixa escolaridade são também com poucos recursos financeiros, econômicos. Sim. E isso se reproduz na formação dos filhos. E é interessante, e aí tem um dado bastante interessante, famílias negras, por exemplo, têm muitos de condições socioeconômicas bem inferiores. Os avós ainda têm que ser o provedor dos netos, porque vai uma sequência de não valorização da própria educação e, portanto, eles reproduzem o mesmo sistema e, portanto, se inserem ainda numa classe econômica mais baixa. Eu não sei se eu deixei claro isso, mas a impressão que eu tenho, eu não gostaria de ligar, por exemplo, a educação a uma crise econômica, mas essa relação existe. Essa relação existe. Essa relação existe. A gente vê falar muito de países que investiram pesadamente em educação e que a renda per capita, o PIB, os índices econômicos dos países aumentam. Eu acho que é chover no molhado, a gente fala isso, vem o quê? Vem China, vem Coreia do Sul, né? Especificamente na cabeça das pessoas quando a gente fala em investimento. E a outra coisa que você já falou, essa palavra investimento, é engraçado que a educação é um investimento no sentido exato da palavra e as pessoas não entendem isso como um investimento. Por que é tão difícil entender, professor? Talvez o economista pudesse explicar melhor. Sabe por do que quê? eu, Sim. Diria... Mas aí eu queria a sua experiência, a sua fala como professor, porque assim, acabamos de passar por um período eleitoral complicado. E todo mundo que já votou, pelo menos todo mundo tem mais de 15 anos, já passou por uma eleição que se lembra, toda eleição ao assunto educação ele é colocado em pauta. Assim, nunca é colocado como que vai chegar aquele fim, mas que a melhora da educação é uma questão. Assim como eu já brinquei, eu acho que até já brinquei em outros programas aqui, que se todo hospital que as pessoas prometem na campanha fosse construído, a gente já ia ter mais hospital do que gente doente no Brasil, né? Porque tem um hospital aqui em São Paulo que ele já foi construído umas 17 vezes, nas 17 eleições, e tá pronto. E é o mesmo hospital, mas não vamos entrar nesse mérito. E a educação é a mesma coisa. Então, assim, para ser falado tanto na eleição é porque é algo que toca nas pessoas, certo? A população entende a educação, mais ou menos, mas entende que a educação é algo importante para o crescimento econômico e etc. As pessoas entendem. Se as pessoas não entendessem, os políticos não falariam disso, iriam falar de outra coisa. Então, por que é tão difícil fazer com que as pessoas entendam essa relação mais estudo para ganhar? Antes de responder sua questão, eu não me lembro de ouvir no primeiro turno e segundo turno um projeto para a melhoria da educação no Brasil. Projeto não, mas todo candidato tem a fala de que vamos construir mais escolas, vamos investir na educação. Você sabe que nem isso eu ouvi direito. Ouvi dizendo que temos que controlar a inflação, que temos que dar comida para todo mundo, que tem gente passando fome, e que nós queremos reajustar o auxílio, não, agora é Bolsa Família e o salário mínimo. A gente viu isso. Eu não ouvi dizer assim uma presença da questão da educação como uma prioridade nos governos. E quando a gente diz que há toda uma preocupação com essas questões, que eu acho que são questões sérias, sim, mas que a educação não tá proposta, a gente tende a fadar. Porque um país sem educação, ele não vai dar certo. Eu acho que educação é a base da construção de uma nação que se diz séria. Né? Então, a gente precisa pensar nesse pilar da educação. Evidentemente, conforme o aluno não aprende, se ele não tem uma afetividade vinda da família, ele também não vai aprender, mas eu acho que a gente está muito preocupado com questões de outra ordem
e não com a questão que é a fundamental. Por isso que a gente não dá certo. País que você colocou aí, por exemplo, eles priorizam a questão da educação como um todo. E aí tem recursos para a educação, valoriza o corpo docente, valoriza o professor, desde a educação básica, e aí dá certo. Mas quando a gente não prioriza isso, a gente não tem. Educar é investir para uma sociedade melhor. Falta envolver mais as famílias no processo? Sim, sim. Eu diria assim, quando a família descobre, principalmente aquelas de classe mais inferiores, descobre que ela não está gastando com educação, mas está investindo para uma formação dos filhos, para que eles possam enfrentar essa sociedade competitiva, aí vai ser a contribuição das famílias vai ser muito mais efetiva do que e eficaz, talvez, do que aqueles pais que estão dizendo assim, não, tá na hora de você trabalhar, né? Chega a 15 anos, sai da escola, vai trabalhar. Você precisa contribuir, porque a gente não tem o que comer, não tem o que fazer, né? Então, mas se a gente pensar na formação que você está investindo para que seu filho viva numa sociedade competitiva como a nossa, com qualidade, então você tem que procurar exatamente uma educação de qualidade. Eu perguntei em algum momento da nossa conversa, e agora para gente encerrar, eu perguntei quem está pensando na educação hoje, quais são as mentes que estão pensando na educação brasileira hoje. E eu sei que é uma pergunta difícil de responder, então eu vou fazer uma outra colocação. Falta ouvir mais as universidades, os pesquisadores, falta ouvir o terceiro setor, falta ouvir entidades que lidam com a educação de outras formas, mais para a gente, não sei, de repente rever alguns conceitos e traçar uma estratégia, um plano nacional de educação, que não seja um plano de governo, mas sim um plano de nação para a educação. Falta eu acho que é isso que está faltando, porque principalmente São Paulo, que a gente conhece e que tem muitas coisas avançando e tal em questão de educação, elas são decididas em gabinetes e formuladas em normas em normativas e leis. Né? Eu acho que o ouvir os professores, ouvir as famílias, ouvir os estudantes, principalmente de educação do ensino médio, ensino superior, eu acho que redundaria num projeto de nação para a educação. Mas isso também passa por uma questão política, né? Se os políticos... uma questão política, eu digo assim, não uma questão político-partidária, mas uma questão de interesse. Político do ponto de vista filosófico da coisa. A nação tem que pensar com isso. Né? Eu acho que tem professores muito comprometidos com essa tarefa de fazer uma educação de qualidade, mas também não se sentem muito incentivados, porque não há uma política também de capacitação docente, de investimento também na formação docente. Então, o professor hoje é um indivíduo que forma todo mundo, né? Forma médico, forma economista, forma todo mundo e ganha inferior a esse povo todo. Né? Para a gente encerrar, promete-se criar um Ministério dos Povos originários, né? E aí tem alguns representantes dos povos indígenas e quilombolas que estão sendo convidados para o grupo de transição para fazer parte, para propor as ideias e criar os fundamentos para essa pasta. Para a educação, e aí falando especificamente da educação pública do ensino fundamental, o senhor acha que falta ouvir mais os professores, ouvir mais as universidades, mas falta ouvir mais aquela representante comunitária que é mãe, solo, negra, periférica, que vive na pele todos os dias as dificuldades
de manter o filho afastado da violência, de proporcionar uma educação melhor para ele. Falta ouvir essas pessoas. Falta gente nesse grupo de formação para... Eu sei, acho que talvez eu nem vou responder sua questão, mas eu vou dizer o seguinte. Tem uma filósofa indiana, Spivak, ela diz assim, que os subalternos também têm que falar. É que a gente não dá voz às minorias. Uhum. O fato de dar voz às minorias já é uma possibilidade da gente vislumbrar uma consequência mais positiva para essa situação. Então, ouvir as minorias, aqueles que não têm voz, aqueles a quem a gente não dá voz, já seria uma possibilidade de melhorar. Quais são os próximos passos agora, professor, na sua opinião? O que é que a gente deveria pensar a partir de agora, do ponto de vista da educação? Eu diria assim, como professor, eu diria que eu preciso, particularmente, me conscientizar do meu papel como professor e tentar continuar nessa luta para melhorar aqueles alunos que estão sob minha responsabilidade. É aquilo que eu posso dar de melhor para eles, mostrando uma perspectiva de um mundo melhor. Tá aí, professor Jarbas Vargas Nascimento. É educação, gente, é isso, não tem muito como fugir disso que a gente falou aqui. As propostas, as ideias estão aí, são várias. A gente agora tem que cobrar as pessoas que têm a caneta na mão para que essas iniciativas sejam tocadas e não sejam só um plano de governo, né? Isso sejam realmente um plano de nação. Professor Jarbas, muito obrigado pela oportunidade, viu? Por aceitar o convite de participar dessa temporada do EDD. Eu espero que o senhor volte aí numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre educação. Eu acho que todo mundo que acompanhou aqui, que está de fora também, gostou do papo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Muito obrigado, viu? Bom, e para vocês que acompanharam mais esse EDD, muito obrigado por estarem com a gente aqui ao longo de toda essa temporada. Esse bate-papo com o professor Jarbas foi muito interessante, mas a gente tem muitas outras conversas interessantes sobre economia, sobre educação, sobre agro, sobre infraestrutura. Já falamos sobre diversos temas aqui, então procurem, está na rede, pega aí seu celular, em algum lugar da sua tela você vai achar, seja aqui ou seja aqui embaixo, o link para as nossas outras conversas, para os nossos outros programas. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e eu vejo vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.